num fim de semana que fica marcado nos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro pela derrota do Ovarense. Apenas a Florgrade mantém-se plenamente vitoriosa e também com a União de Lamas a vencer e a colocar-se no pelotão da frente. Portanto, muito para debatermos e para analisarmos nesta primeira parte. Já temos os nossos craques reunidos, hoje com um abraço para o Heller e para o João, que não podem estar connosco por compromissos profissionais, mas que estarão certamente dentro dos possíveis com o ouvido aqui na Rádio Sintonia, aqui no estúdio. Mas já temos aqui os nossos craques, o nosso Jorge Silva, Ninhas Rezende, Carlos Silva, prontinhos para nos falar de uma semana de muito futebol e que fica marcada então, como dizia eu há pouco, por essa derrota da equipa do Ovarense, que teve também neste fim de semana então a companhia do Espinho no regresso às vitórias e colocar ali aquele pelotão do trio da frente que falávamos, Florgrade, Espinho e Ovarense, ali muito juntos, e é exatamente por aí que vamos começar pela análise à jornada 5, com os resultados: Vista Alegre 3, Pampilhosa 2, Fiens 0, Espinho 4, Lobão 2, Oliveira Bairro 2, Esmoriz 2, Juveforce 1, Avanca 1, Cojães 1, Passo Brandão 2, Ovarense 0, Recreio de Águeda 0, Florgrade 2, Alba 1, Canedo 0 e o Bostelo 1, Relâmpago Nogueirense 0. Já vamos analisar a classificação, já conseguimos agora também ter aqui um pouco mais de substância para analisar na classificação, mas Jorge, comece por ti, análise aos resultados, o que é que te salta à vista deste fim de semana? Boa tarde. Parece-me claro que a derrota do Ovarense é provavelmente a maior nota de destaque da semana, por todas as condicionantes e mais algumas que envolveram o jogo, pelo facto do Paços Brandão ter chegado ao 2-0 com apenas 10 unidades, pela forma como conseguiu defender com o estoicismo perante uma equipa do Ovarense que carregou com tudo e com mais alguma coisa. E note-se que nos últimos 9 minutos, ao ver que foram dados compensação, se a memória de me traiçoa, foi só 2 bolas à trave e um penalti. Portanto, por aí foi defendido pelo Ivo Eichmann. Por aí se percebe também a dimensão da vitória da equipa do Paços Brandão perante uma das equipas que é claramente uma das mais fortes deste campeonato. Eu penso que não começam a restar poucas dúvidas que teremos efetivamente um campeonato que será maioritariamente disputado a 3. Quando nós olhamos para o que é o percurso de outras equipas que poderiam estar a aproximar-se destas 3 que referimos anteriormente, percebemos que algumas delas já vêm em clara perda. E aí somos forçados naturalmente a falar da equipa do Águeda, que perde para a equipa do Florgrade. É verdade que foi o Florgrade que lhe foi vencer, mas o que é certo é que já acaba aqui um fosso interessante, por exemplo, em relação à própria Florgrade, já acaba um fosso de 6 pontos, e sendo que depois já, para não serem 7, depois já tem que ir à Florgrade vencer pelo menos por 2-0, que não é necessariamente um resultado óbvio. Mesmo o próprio Lobão, que pensava que poderia aqui assustar, acaba por ter um empate que parece bastante penalizante ontem contra a equipa do Oliveira do Bairro, e também já acaba aqui alguma distância para os da frente. E depois há aqui equipas que claramente se confirma que se calhar não têm assim tanta capacidade quanto isso para poder acompanhar aquilo que são três super equipas, tendo em conta o que lhes foi disponibilizado em termos de argumentos para poder combater neste campeonato. Não quer dizer que as restantes equipas, fora estas 3, não tenham valia, claro que a têm. Agora, a questão é que estamos perante 3 projetos com argumentos muito diferenciados em relação aos demais, e para o bem e para o mal. É verdade que o dinheiro nunca fez subir nenhuma equipa, mas que ajuda um pedaço, ajuda. E quando eu olho para quer para a Florgrade, quer para o Espinho, quer para o Ovarense, percebemos que são projetos recheados de argumentos e que com maior ou menor dificuldade vão estar, na minha opinião, nos 3 primeiros lugares da tabela no final deste campeonato. Sendo certo que o Espinho tem uma vitória muito interessante em Fiens, por números muito pesados, 4-0, e percebe-se até que o Espinho, a partir de determinada altura, até se calhar terá um bocadinho o pé do acelerador. Vida muito complicada para a equipa de Fiens neste momento. Só que o Fiens está a par com o Cojães em último lugar com 1 ponto, e percebemos que a equipa de Fiens está mais do que... Também já apanhou aqui alguns confrontos bem difíceis, é verdade, mas percebemos também que a equipa de Fiens já começa a atravessar ali algum nervosismo
alguma insegurança face ao que é o seu futuro, e esse é o pior cenário. Embora tenha-nos acostumado a isso. Sim, nos últimos 4 anos tem sido isto, mas o início da época isto é uma realidade. Nós às vezes brincamos aqui um bocado com isto, mas é uma realidade. Há 4 anos esta parte que desde o ano penosa, Covid, é penosa. O início da época do Fiães tem sido penoso. E o que é certo é que está a arrancar com dificuldade, e o próximo jogo, por exemplo, não é nada fácil, embora o Pampilhosa não esteja a fazer um campeonato extraordinário, muito longe disso, mas nós sabemos que o Pampilhosa tem, como é óbvio, pergaminhos que quer defender neste campeonato, e precisa também de somar pontos, claro. Precisa até de somar pontos, tendo em conta que foi a derrota desta semana. A última nota, fora estes 3 resultados que me parecem efetivamente mais salientes, e do próprio Lobão, vai para a vitória do Vista Alegre sobre o Pampilhosa. O Vista Alegre que soma 2 vitórias muito interessantes perante 2 equipas que têm, na minha opinião, muito mais argumentos do que tem o Vista Alegre. Foi sacar pontos a Espinho, e agora conquista pontos também perante uma equipa de Pampilhosa, que, não sendo uma equipa de topo, parece-me, muito honestamente, mas é uma equipa muitíssimo bem orientada por um treinador que tem uma experiência enorme de sabe-segue, que faz sempre excelentes projetos, como é o caso do Cajó. Então, analisando aos resultados, Carlos Silva, um pouco também olhar para aquilo que foram os resultados deste fim de semana, a grande surpresa acaba por ser, ou não, a minha pergunta, se é uma surpresa ou não, a derrota do Alvarense, ou, por outro lado, a vitória do Paços Brandão, que acaba por ser a mesma coisa e ao mesmo tempo também não é. Boa tarde para si, boa tarde aqui aos meus colegas de painel e boa tarde lá para casa. Eu, antes de responder à sua pergunta, queria fazer aqui uma pequena retificação. Posso, filho? É o seguinte, no dia que jogou o Relâmpago Nogueirense com o Fiães, eu disse que o árbitro tinha sido o Daniel Pinto. Sim, Daniel Gomes. O Daniel Pinto, Daniel sim, Gomes. mas não foi ele o árbitro. Não sei se foi Renato Pimenta, parece que é Renato Pimenta ou Ricardo Pimenta. Renato Pimenta. Portanto, eu quero pedir desculpa aqui ao Daniel Pinto, porque eu disse que não estava de acordo por ele ter marcado o penalti. E portanto, quero pedir desculpa mesmo, porque foi um lapso da minha parte. Fazia-me um bocado de confusão, porque ele fisicamente não tinha nada a ver com... São bem diferentes um do outro. E eu fixei aquele nome e pronto, e disse que foi isso aí. Portanto, para o Daniel Pinto as minhas desculpas, e que ele continua a fazer uma carreira de progressão que ele bem merece, porque é um árbitro muito dedicado e é muito bom árbitro. Quanto às jornadas do campeonato, estou totalmente de acordo ali com o discurso do Jorge, e só quero dizer aqui uma coisa: estão com 4 jornadas realizadas, está uma que está adiada, e há uma equipa com uma derrota, há 3 equipas, que é o Espinho, a Florgrade e o Espinho, a Florgrade e o Abanca, que tem 0 derrotas. De resto é tudo. Uma equipa tem uma derrota, que é o Alvarense, depois daí para baixo já tem tudo 2 derrotas em 4 jogos. A maioria tem tudo 2 derrotas. Portanto, isso é prova evidente de que o campeonato é muito equilibrado para determinadas equipas e as outras são superstars no meio daquela gente toda. É um campeonato de 13 e depois as restantes. Então, foi aquilo que tu disseste, e estou totalmente de acordo. Estava convencido que o Águeda ia meter-se aqui no meio destes três equipas favoritas, mas já tem 2 derrotas. Nós já vamos à classificação, mas ainda continua a 2 jogos do primeiro lugar, portanto. E ainda faltam muitos pontos para disputar, ainda vai bem muitas derrotas, certamente. Ninguém estava a pensar com certeza que o Alvarense fosse perder em Paços Brandão, mas só bebe muitos domingos de inverno, como o domingo passado, vai haver muitas surpresas no futebol. Porque há campos aí que é quase impossível se jogar-se, e as equipas boas, tecnicamente, têm muita dificuldade em adaptar-se a essas situações, e nós dizemos, olha, o Alvarense perdeu em Paços Brandão, mas se calhar o campo ajudou um bocadinho. Depois o brio profissional dos jogadores de Paços Brandão também ajudou a ganhar. E depois é o acreditar. E depois vem aquela velha máxima de que ninguém ganha nada sem jogar. Então, e está aqui o reflexo disso. Porque há equipas que, se me perguntassem assim a mim no início do campeonato, são 4 jornadas só, mas há equipas que já estão cá em baixo
que haviam de estar cá em cima, e outras estão lá em cima, e haviam de estar cá em baixo, se calhar pelo orçamento e por aquilo que se reforçaram ou não. Mas, pá, cada um tem aquilo que quer, faz o que pode, de certeza absoluta que todas as semanas entram para ganhar jogos, só que não é possível, porque do outro lado também está uma equipa que quer ganhar tão bem. Pronto, é isso que eu tenho para dizer desta jornada, embora as surpresas, a surpresa maior, na minha opinião, é este caso aqui maior que o do Passos Brandão, é a derrota do Fiéis em casa com o Espinho 4-0. Acho que é um resultado pesado mesmo para as duas equipas, para duas equipas que se apeteixaram relativamente bem, o Espinho para campeão e o Fiéis para andar a morder os calcanhares aos primeiros. Bem, não se tem encontrado. Mas o futebol tem destas coisas, tem surpresas, e nós temos de estar preparados para isso, e os clubes estão bem. Dinis, aqui nesta primeira análise, mas permite-me se calhar juntar aqui já na nossa conversa à classificação, porque está a ser inevitável e acaba por se confundir aqui um pouco, embora já conseguimos dividir nesta altura aquilo que é a classificação dos resultados, mas entroncando naquilo que já falou tanto o Jorge como o Carlos Silva, e permite-me e faz já a dupla análise, quer à classificação, quer também aos resultados. A Florida é líder com 12 pontos ainda, sem perder nem empatar, ainda invicta a nível de derrotas e empates. O Espinho é segundo com 10 pontos, também não perdeu. Obrigado, Jorge, pela correção ontem em direto, com 3 vitórias e um empate. O Varense é terceiro com... E eu acho que acabei de dizer há um bocadinho, por acaso tenho essa ideia, agora estava a pensar, eu acho que disse que o Vista Alegre somava a segunda vitória consecutiva. Segunda vitória consecutiva. Não, só um segundo resultado positivo. Por acaso eu vim confirmar aqui porque eu tinha ideia que tinha empatado, mas eu corrigir. Tinha a certeza, isso eu sabia. O Varense é terceiro classificado com 9 pontos, quarto lugar para o Banca com 8, com 7 pontos o Lobão em quinto lugar, sexto lugar para Águeda, Albas, Moriz, Passos Brandão, Juve Force, Bustelo com 6 pontos, 12º lugar para Oliveira de Barro com 5, 13º Relâmpago Nogueirense e Vista Alegre com 4, 15º Canedo com 3, depois 16º lugar para o Pampilhosa com 2 pontos e em último lugar com apenas 1 ponto, Cojens e Fiéis. Dinis, permite-me então colocar-te aqui esta dupla questão, que é a análise aos resultados, mas também a avaliação daquilo que é o campeonato neste momento a nível de classificação. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Sim, isto, pronto, a nível de tabela classificativa começa já a desenhar-se qualquer coisa, mas como é lógico, à quinta jornada, num campeonato tão longo como este, pronto, significa... Quinta jornada, permite-me só, desculpa, sim. que o Carlos Silva falou isso há pouco, é quinta jornada, mas que se cifra apenas em 4 jogos, portanto, ainda dá menos aqui, há aqui claro, uma jornada que vai ser disputada apenas no dia 22 de dezembro, relembrando os nossos ouvintes, que foi a jornada que ficou em stand-by, derivado aos incêndios que assolaram o nosso distrito. Exatamente, quer dizer, ainda há aqui muito, a nível de tabela classificativa, isto ainda a posição vai no adro, como se costuma dizer, exatamente, e o inverno é longo, como disse também o Carlos Silva, e este domingo passado foi um pouco isso. Mas deixa-me já agora dizer uma coisa, o que é curioso é que os maiores danos, normalmente quando ocorrem estes temporais, onde normalmente há mais problemas é nos relevados naturais. E o que acabou por acontecer foi mesmo dos relevados sintéticos, onde acabou por haver mais problemas, o que nem é de todo normal. Embora nós sabemos que há um caso particular de Passos Brandão, porque claro, é um terreno já muito desgastado. Claro. Mas mesmo o próprio jogo em Lobão, também eu estive a ver, também não foi fácil para o Lobão, e é extremamente difícil para as equipas com maior ambição em terrenos com intempéries como no fim de semana, é sempre mais complicado para as equipas que têm outra ambição. Agora, a nível de tabela classificativa, isto está tudo ainda a começar, embora já comece a haver aqui uma outra lusitazinha que nos faz refletir. E nesta jornada há aqui, de facto, como já foi dito pelos meus colegas, há aqui dois resultados que eu acho que saltam um pouco à vista. Um é de facto o Fiéis pelos números em casa, e é praticamente um derby. Penso que é um resultado pesado. E depois há um outro aqui que é o Pampilhosa, não tanto com o resultado do Vista Alegre, mas quando o Pampilhosa neste campeonato, porque ainda não ganhou, se não me engano, e era uma equipa em que nós também contaríamos para aqueles top 5, top 6, e que de facto também tem um início de campeonato um pouco ao par do Fiéis,
Por isso é que o jogo de domingo pode ser tão importante, porque isto, quem perder esse jogo, começa a ver a coisa bem mal pintada. Os outros resultados têm mais ou menos a sua normalidade. Realça à vista, de facto, o Oliveira do Bairro ter ido buscar um ponto ao Lobão, e como já foi dito aqui, foi um jogo extremamente equilibrado, aproveitou muito bem as intempéries e claramente que houve mais Lobão, houve uma pressão muito grande no Lobão. O que é certo é que o Lobão teve a perder também esteve a ganhar, na parte final, porque o mais difícil o Oliveira do Bairro até acabou por fazer, não é? Aos 89 minutos já em cima, com o jogo ganho, e já depois da hora o Lobão consegue o empate. E depois temos o Passos Brandão, e era um pouco como o Filipe disse. Eu não acho que o Passos Brandão acabou por ser um vencedor justo pela resiliência e claro está, pela adaptação àquele terreno que trabalha lá todos os dias, com sol, chuva, neve, e o Passos Brandão, melhor do que ninguém, sabe as dificuldades que tem. Dificuldades essas que o Passos Brandão mais tarde vai as ter, quando jogar com equipas de menor valia. Aquele campo também vai ser prejudicial para o Passos Brandão. Mas permite-me já agora dizer uma coisa. Eu tenho ouvido alguns treinadores já por mais de uma vez a dizer porque nós treinámos no relvado natural e depois irmos ao sintético é um problema de todo o tamanho. Quantas são as equipas que têm relvado natural que depois não têm um sintético à sua disposição para treinar? Não, e não é isso. Isso já foi uma questão que se pôs. E eu, quando era profissional de futebol, eu sentia, eu quando andava noutros tempos, quando era profissional de futebol, eu sentia essa diferença. E sentia porquê? Porque de facto nem treinava, nem jogava Treinavas no pelado muitas e não vezes? É só isso. E a minha formação foi toda feita no pelado e na lama e não sei o quê. Agora, hoje em dia, difícil, pelo menos eu não concebo isto. Eu não aceito que um profissional de futebol, hoje em dia, que tem praticamente 12, 13 anos de formação no sintético, que depois está na Liga Profissional há 2, 3 anos a jogar na relva e vai se queixar do sintético. Quer dizer, a verdade está no todo e nunca na parte. Mas mesmo na questão da adaptação semanal, eu acho que isso, pelo amor de Deus... O treinador tem à disposição dele certamente o sintético para ir lá pelo menos fazer 2 ou 3 treinos na semana. Sim, ajuda, mas não é o suficiente. Junto ao Dulce Vita tem lá os exatamente. Ajuda. Resta saber eu não estou a ver nenhuma equipa que neste momento tenha relevado natural que não tenha relevado sintético à sua disposição para treinar durante a semana. Permite-me só dar uma nota, que tem a ver muitas vezes com a ocupação dos sintéticos. Então, mas eles treinam de manhã à tarde. Por causa da formação. Mas há aqui um... Chegada a hora, a formação sofre mal de sempre, que é encosta para o lado e vai ao sénior. Qual é o problema? Não há 2 jogos iguais. Eles chegaram ao Lobão, não estava a chover, adaptaram-se muito bem ao campo e até ganharam bem. Claro. Não é? Mas há aqui há um pormenor que eu acho que é importante nós até para as pessoas que nos ouvem lá em casa a perceber um pouco. A grande diferença que existe entre o relevado e o sintético está no desgaste e no prender dos movimentos, e cansa mais cansativo. Não acho. Eu acho nas que articulações. O relevado natural é mais cansativo. Exatamente, é isso, é mais cansativo, prende os movimentos. Sim. E na parte do sintético é mais a nível articular, que força muito mais os ligamentos, as rotações são feitas com a compensação das articulações, enquanto que na relva tu pisas, o pitão entra na relva e sempre que tu rodas, a própria relva e o pitão cede o movimento. O sintético não cede. E então como é que o corpo faz esse desconto? Faz esse desconto através das articulações, do joelho, dos tornozelos e da anca. Essa é a razão das lesões. Exatamente. E aí traz mais lesões. Por isso é que eu digo, treinar 1 ou 2 vezes numa semana não é suficiente para quem treina 2, 3 meses no relevado. Não é suficiente. Mas é lógico que hoje em dia eu não estou de acordo que isso seja. Eu acho que é mais difícil para quem não é desculpa, não é desculpa pela formação. Ninguém desculpa, porque a maioria dos jogadores numa época jogam todo o ano no sintético e vão exatamente. Hoje em dia é aí também que eu quero chegar. Hoje em dia essa questão já não se põe tanto, porque praticamente todas as equipas têm campos sintéticos. Diniz, se não for o principal, é o da treino. O Passos Brandão, quando tiver que jogar
por exemplo, ao bar, relevado. quando tiver que jogar ao bar, porque só claramente. tem sintético e tem sintético E não tem onde treinar. E não tem onde treinar. Do que uma equipa que tem relevado natural, relevado sintético, tem atenção exatamente, claramente. Eu também. Essa é que é a questão para mim. Eu também. Agora, também me parece, há um pormenor no relevado sintético que eu chamo a atenção, que é quando a bola bate. Sim. No relevado natural ela bate e ganha velocidade. No sintético bate e fica. Se tiver seco, pronto. Porque se tiver molhado também ganha velocidade. Ganha, mas por isso é que às vezes há quem regue o sintético. O campo Paços Brandão junta muita água. Muito. Porque tem muita baixa já acumulada. O escoamento também não deve ser fácil lá. Mas qualquer das formas. Muitos anos de... tem um nível brutal de número de jogos lá. Mas qualquer das formas, o Paços Brandão acaba por lhe assentar muito bem. Sim. Agora, se formos realistas, claro, o Paços Brandão teve a sorte do jogo, mas é que nós costumamos dizer na bola, a sorte dá muito trabalho e muito empenho, e nesse aspecto há que dar os parabéns ao Paços Brandão. Soube sofrer, foi resiliente, aproveitou as armas da intempérie do seu próprio estado, e o Alvarense tentou e não conseguiu. E também não teve a sorte do jogo, falhou um penalti, etc. Mas o futebol é isto mesmo. Para mim, só dar uma nota, eu como sabem, claro. Aqui neste momento não estou aqui para dar opinião, estou aqui apenas para vos pôr a dar opinião, e que bem que vocês falam, portanto vocês sabem melhor que eu, mas eu tive então o privilégio de assistir esse jogo, fiz então o acompanhamento do jogo aqui para a Rádio Sintonia. E há claramente aqui uma palavra muito positiva para o Paços Brandão, que nunca virou a cara à luta, ficou reduzido a 10 muito cedo, e que faz um grande jogo. Mas permite-me dizer uma coisa, esta equipa de Paços Brandão, mesmo com aquele relevado, eles vão jogar muito à bola, porque nota-se que o toque de bola é fenomenal, é qualquer coisa àqueles jogadores, muito bem orientada, e depois eu acabo de falar até nisso no meu balanço do jogo, que é o facto de ser reduzido a 10, isto eu não concordo com aquela ideia que as equipas jogam melhor com 10 do que com 11, senão toda a gente jogava com menos 1, mas a alteração que o Zé Carlos coloca no jogo, com o relevado que estava, acabou por dificultar um bocadinho mais ali a tarefa do Alvarense. Mas que esta equipa do Alvarense é uma equipa extraordinária, e vê-se nos pequenos pormenores, sem dúvida. E olhamos para o banco, entre a Gildo, entre a Luís Filipe, entre a Calunga, Filipe, se bem é inacreditável. É só para dizer que o Paços Brandão perdeu, na minha opinião, no jogo, um dos grandes jogadores deste campeonato, o Ivo Caetano, que é craque mesmo. Ele não é jogador para estar a jogar a este nível aqui. E o Douglas Paula também, a DS no lançamento, o Douglas Paula, o avançado, está lesionado ainda, e uma palavra, desde já para o Mota está internado, o Diogo Mota, no hospital, não pôde estar na ficha de jogo, ele tinha sido um jogador importante no jogo anterior, portanto fica essa nota também como nota de força, acredito, transversal a todos aqui do nosso painel e a todos os clubes, porque o que interessa acima de tudo é a integridade do ser humano, portanto que esteja tudo bem com o Diogo. Mas se bem se lembram, no início do arranque do campeonato, quando nós prevíamos aqui há umas semanas atrás os principais candidatos, eu pus lá o Paços Brandão, pelo campeonato que fez, e por alguns jogadores, e claramente também para esta equipa técnica e todo este desenvolvimento que o Paços Brandão tem vindo a fazer nestes últimos 2-3 anos. Daí eu não o ponho, como é lógico, no pódio, no top 3 ou top 4, mas ponho o Paços Brandão ali, de facto, entre os 4, 5 primeiros a lutar por um lugar, e quiçá ir ao pódio. Agora, para finalizar, gostava de falar, e vocês, eu agora vou brincar um pouco, e vocês lá vão dizer outra vez, para lá está o Diniz a adivinhar outra vez, é o nosso Águeda, quer dizer, o Águeda voltou novamente a perder em casa. Eu acho que o Águeda, e já disse isto 2, 3 vezes, o Águeda tem uma excelente equipa, tem excelentes condições de trabalho. Agora, naquele campo vai ter que ter uma filosofia diferente, porque senão vai ter várias presas, e tudo isto para dizer o quê? E eu, se me permites só mais um bocadinho de tempo nisto, e eu não queria que quem me escuta lá em casa me interpretasse mal um bocadinho a imagem daquilo que aconteceu na época passada, quando eu falava do lateral direito do Lobão e aquelas situações que o Lobão estava sempre a perder. Eu quero, e daí eu agora vou ser mais objetivo para não ser confundido. Exatamente. Agora, o que eu quero dizer é que, de facto, aliás, e há que dizê-lo, o lateral direito em causa do Lobão é um excelente jogador, um excelente lateral, dos melhores que nós temos no SABSEG, atenção. E quando eu me referia a isso, referia-me mais no sentido do modelo de jogo, da estratégia do grupo de trabalho que montava, e não
tanto o jogador em si. E muitas das vezes eu fui mal interpretado nisto. Quer dizer que, para mim, é um dos melhores laterais direitos que nós temos no SABSEG. Agora, acho é que a estratégia em si do grupo de trabalho falhava ali, porque de facto as coisas corriam mal e o Lobão sofria sempre grandes golos para aquele lado. De maneiras que eu não vou cometer o mesmo erro e agora vou ser um bocadinho mais objetivo em relação ao Águeda, que não vá o treinador do Águeda ou alguém dizer, lá, pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que o Águeda tem um campo grande e muito bom, tem uma boa equipa, e depois acho que nesse campo grande, acho que apesar de jogar muito bem orientada, muito bem trabalhada, com um nível muito... ele deixa um espaço muito grande, porque o campo assim o permite, um espaço nas costas muito grande para o adversário explorar. E claramente toda a gente sabe que o Águeda é o Águeda, não é? E então vamos ali, quer dizer, ninguém vai ali de peito aberto para pressionar o Águeda no seu próprio... Toda a gente vai, como é lógico, ao Águeda ver exatamente o que é que dá e vai jogar no erro. Para mim, o grande, neste momento, qual vai ser, se entretanto eles não mudar, o que está a afetar o Águeda é a dimensão do campo. E então, muito mais importante, marcar homem a homem, e eu que fui defesa, isto é impensável num campo daquele tamanho. Marcar à zona, marcar à zona é outro erro também. E então diz assim, então não é homem a homem, não é à zona. E eu agora vou dizer como antigo defesa, e claro está que isto é a minha opinião. Eu só estou a repetir isto para não me confundirem com uma relação ao lateral direito. É muito, no campo do Águeda e para aquela equipa e para aquelas condições é muito mais importante a equidistância, isto é, a distância que vai entre mim e o meu guarda-redes, entre mim e o meu lateral, entre mim e o meu trinco, do que marcar homem a homem ou marcar à zona. Não sei se me estou a fazer entender. Porquê? Porque o que é importante ali é não dar espaço entre linhas num campo tão grande. E o que é certo, o caso, por exemplo, do segundo golo, que é de penalti, é precisamente uma jogada que é metida na diagonal entre o central e o lateral, em que o jogador da Flogreite acredita, vai à parte de trás, acredita, é mais rápido, vai a correr, e o guarda-redes também não está na distância certa, pensa que está mais perto do que aquilo que pensava e vai tentar chegar e chega atrasado à bola, mas chegam os três atrasados, chega um lateral atrasado, chega ao central atrasado e chega ao guarda-redes atrasado. Porquê? Porque mais importante do que a zona, mais importante do que o homem ao homem é a equidistância, e é isso que eu acho que está a falhar no Águeda. Também tens de perceber o seguinte, o Águeda estava a perder 1-0. Sim, e tem que arriscar um bocadinho. Sim, mas agora, se me perguntas assim a mim, qual é a melhor maneira de jogar para neutralizar uma equipa, é jogar mais perto possível uns dos outros. Claro. Claramente. Se for assim, e até pode jogar no meio campo deles. Agora, mas é muito grande aquele profundidade campo. Jogar a 30 metros e da parte de fora o treinador está sempre a dizer sobe, aquilo já tem de estar programado do treino, tem que haver treino, e quando a equipa ganha a bola, portanto os médios têm a bola, a defesa tem que acompanhar e encostar, porque se até ao meio campo pelo meio, porque se fizerem isso aí, jogando com 3 defesas ou jogando com 5, como entender, tem sempre mais gente que os gajos a atacar. Claramente. E depois eles têm que ter outra coisa em conta. Quando eles fazem a basculação de um lado para o outro e têm jogadores com essa qualidade, como o campo é grande e o passe é grande, já há tempo que o adversário reajuste essa basculação. Por isso, tu ao fazeres essa basculação tens que fazer no mínimo toques possível. Porque se fizeres em 1, 2, 3, até chegar ao outro lado, o adversário bascula também e fecha do outro lado. Estás a saber hoje andas... que o grande problema do futebol, na minha opinião, está a ser este. Porque aqui. O campo é grande. As equipas da Distrital é a primeira fase de construção, e a segunda, e a terceira, e por aí fora. E depois nós temos de reparar na qualidade que há na Distrital e a qualidade que há numa liga nós, não é? Claro. Temos de ver a qualidade dos jogadores. A devida diferença. O Ivinho está-se a esquecer que antigamente ou passava o homem ou passava a bola, agora é mais difícil. Vamos então avançar, não temos perder muito mais tempo. No fundo, deixei ali o Diniz também fazer um bocadinho mais, juntar os dois, vocês também fizeram essa análise. Não sei, Jorge, só se quer juntar algum ponto relativamente à classificação. Não, em termos da classificação já expressei mais ou menos o que me parece ser alguma preocupação para algumas equipas,
porque efetivamente começa a cair uma zona assim um bocadinho esquisita. E destaquei quer Pampilhosa, quer Fiéis pelo facto de se defrontarem esta semana. Pronto, acho que isso é determinante, parece-me ser importante. Sendo certo que há aqui uma equipa que entrou muito bem, mas que entretanto tem tido aqui uns resultados assim um bocado esquisitos. Foi o Relâmpago Moreirense, por exemplo, ontem perdeu em Bostelo. E o Bostelo, que havia muita gente a dizer e o Carlos Manuel vai ter dificuldades e não sei o quê. O que é certo é que já tem 6 pontos. E para a manutenção já não falta tudo. Claro que ainda falta uma imensidão de pontos, é óbvio. Mas eu diria que se tivessem dito ao Carlos Manuel que ao fim da primeira jornada com uma equipa que é quase sub-23, permita uma expressão, que teria 6 pontos na tabela classificativa, eu acho que ele se calhar comprava bem esta pontuação. Portanto, o que me parece, efetivamente, é muito cedo para sermos grandes comentários. Agora, tem 50% dos pontos, no fundo, 6 em 12. Duas vitórias, 2 derrotas. A maioria tem isto aí. E agora, o que é de surpreendente são equipas com Pergaminhos, com Oliveira do Bairro, Relâmpago Nogueirense, o próprio Vista Alegre, que eu vi jogar em Lamas contra o Lamas, acho que tem uma excelente equipa. O Vista Alegre, eu já tinha dito, o Canedo e o Pampilhosa estão todos cá em baixo. E o ano passado... O próprio Fiéis também? E o Fiéis também. E o ano passado passou-se precisamente a mesma coisa. E estas equipas lentamente foram fugindo aos últimos lugares. O problema este ano, na minha opinião, é que o ano passado havia uma equipa. Era a equipa, que era a equipa de Lamas. Claramente para mim, mas Jorge, permite-me só recordar que nesta altura estava toda a gente a dizer que a equipa era alvarense, que levava não sei quantos pontos. O único que não disse foi eu. Eu disse, calma, que o campeonato não estavas cá no painel. Eu não estava cá, mas se me perguntassem, e vou-vos dizer, mas isto é a minha opinião, a mais pura que pode haver. Eu estou convencido que mesmo que não tivesse havido troca técnica na equipa de Lamas, que o Lamas ia subir facilmente. Estou convencidíssimo disso, porque a qualidade que graçava naquele plantel, a qualidade que graçava naquela equipa técnica, eu não tenho a mínima dúvida que a equipa de Lamas, mais chute, menos pontapé, ia subir porque não era melhor que os outros, era muito melhor que os outros. Essa é a minha opinião muito clara. E este ano, na minha opinião, os três primeiros serão Flor Grade, serão o Espinho e será o Ovarense, porque na minha opinião os três são muito melhores que os outros. Têm muito mais argumentos. Sim, eu também concordo. Claro que depois podemos correr o risco. Eu posso correr o risco de haver um outsider que lhe está a correr bem. E haver aí isso é normal. Mas é que não é, eu não acredito. Eu também não. Eu não acredito nisto. Ninguém colocava o ano passado o Passos Brandão na luta até ao final pelos 3 primeiros lugares. Claramente. Sim, mas... E morreu na praia. Mas permite-me dizer o seguinte: mas é muito giro lutar pelos 3 primeiros lugares. Mas o ano passado, o que interessava era o primeiro. Era o primeiro. E este ano o segundo dá a taça. E a taça dá para dar despesa. E pode haver um milagre. A taça dá para dar despesa. A taça dá despesa e pouco mais. Não, mas pode haver um milagre. Pode. Mas é de Fátima. É um milagre, mas é de Fátima. Mas vai para os outros, não aparece lá nada. Agora, o que me parece claro e óbvio é que, no fim de contas, quem vencer este campeonato é que o pessoal se vai lembrar para o ano. Sim, ninguém se vai lembrar se ficou em segundo, se ficou em terceiro. O futebol é assim sejamos claros. Ninguém vai saber. Já são poucas as pessoas, se calhar, que se lembram que o Passos Brandão fez o campeonato que fez o ano passado. Começaram todos outra vez com 0. Claro. Vamos ser claros em relação a isto. O que as pessoas se lembram foi que o Lamas fez um campeonato impecável e que subiu de divisão. Essa é que é a verdade. E este ano vai acontecer exatamente o mesmo. No fim de contas, o que nos vai interessar é saber qual das equipas é que vai subir de divisão. Porque o segundo, para o bem e para o mal, nem a Liga dos Campeões vai à Taça de Portugal, que é para dar despesa. Cacho, algum apontamento final? Não tenho mais nada a dizer. Acho que está a ser um campeonato com algumas surpresas, sem dúvida alguma. Pronto, tem havido aqui muitas surpresas, na minha opinião, pela negativa. E acho que há uma equipa que, na minha opinião, está muito cá em baixo, que é o Vista Alegre. Não estou a defender isto aqui, porque eu não conheço nem o treinador, nem a maioria dos jogadores. E uma equipa que me está a surpreender para positiva é a Juve Force, que anda lá em cima. O ano passado andou muito cá em baixo, agora anda aqui a discutir do meio da tabela para cima, e isso é muito bom. Pronto, é bom para o futebol e é bom para
para os jogadores em si. Dizem então que na próxima fim de semana teremos a 6ª jornada, começa no sábado com o Relâmpago Nogueirense Alba, no domingo Jové Force Passos Brandão, Florgrei de Lobão, Canedo, Recreio de Águeda, Alvarense Savanca, Cojães, Vista Alegre, Pampilhosa, Fiães, Oliveira Bairros, Moris e o Espinho Bustelo. Diniz, vamos ser muito rápidos, 10 segundos, quais são os jogos para ti a acompanhar sem sombra de dúvida? Este Florgrei de Lobão, sem dúvida nenhuma. É de facto o cartaz desta jornada. E depois é um pouco como o Jorge disse, há aqui depois um conjunto de equipas que nós também podemos, por estes jogos, começar também a medir algum potencial, que é o caso do Pampilhosa Fiães, que recebe, portanto, são duas equipas que estão lá em baixo e que estão a começar muito mal este campeonato, e penso que este jogo aqui será bastante importante para ambas as equipas. E claro, e assinalo sim, muito honestamente estes dois jogos. Os outros têm a sua normalidade, mas a Florgrei de Lobão e Pampilhosa Fiães é sem dúvida nenhuma os dois grandes jogos desta jornada. Cachorro? Eu há bocadinho esqueci-me de dizer, por exemplo, as trocas cá em baixo é que é o Alba e os Moris, que o ano passado andavam cá em baixo e estão acima do meio da tabela. E vieram outras cá para baixo, mas eu considero o Pampilhosa Fiães um jogo primordial para as duas equipas, muito importante mesmo. E o Lobão também é um grande jogo, para além do Canedo. O Canedo, que tem sido uma surpresa pela negativa, na minha opinião. Tem belíssimos jogadores, é muito natural que vai acabar por acordar e fazer resultados surpreendentes, mas domingo tem um jogo tremendo lá para eles, e para o Águeda confirmarem se realmente quer jogar lá para cima ou não. Jorge? Sem tirar nem pôr. Os meus colegas já disseram tudo. Nem vou largar mais nenhum jogo porque está tudo dito. Então vamos olhar agora para o Campeonato de Portugal, para a Série B, a jornada 6, onde militam União de Lamas e também o Beira-Mar. Resultados desta 6ª jornada: Camacha 0, Alpendurada 0, União de Lamas 2, Salgueiros 1, Gondomar 1, Guarda 0, Marítimo B 1, Machico 0, Marco 2, Régua 1, Sinfãs 2, Beira-Mar 2. O Coimbrões Lessa joga-se apenas no dia 20 de outubro. Com 6 jornadas temos então aqui algum equilíbrio. Já vamos à classificação, mas Carlos Silva, começamos por esta vitória do União de Lamas por 2-1 frente ao Salgueiros. Um Salgueiros que nos últimos anos tem estado sempre na linha da frente. O ano passado foi um ano um bocadinho atípico, mas tem estado sempre na linha da frente, pelo menos na luta pelo apuramento à fase de subida, e que até este jogo era o líder e mantém-se líder mesmo após esta derrota. Como é que viu esta vitória por 2-1, 2-0 até bem perto do final da partida? Filipe, eu quando cheguei a casa ainda não acreditava que o Lamas tinha ganho ao Salgueiros. O Salgueiros é uma grande equipa, sem dúvida alguma, recheada de grandes jogadores. Tem jogadores que já jogaram na Primeira Liga e é uma equipa muito bem estruturada. De qualquer das formas, eu penso que o tempo, portanto, o domingo de inverno, ajudou um bocadinho às coisas, ajudou a atrapalhar um bocadinho o Salgueiros, e ao Lamas deu-lhe mais ajudazita, porque se me perguntarem, e posse de bola daquele jogo, para aí 80-20, com o Salgueiros a fazer autêntico massacre ao Lamas durante a primeira parte, e o Lamas a primeira vez que vai à baliza perde um golo por Hugo Almeida, defesa esquerda do Lamas. O Lamas costuma jogar com 3 centrais, na minha opinião, por mérito do Salgueiros, jogou sempre com 5, porque o Salgueiros não permitiu que o Lamas subisse de maneira nenhuma, porque ganhava a bola com relativa facilidade e depois tinha jogadores com uma técnica muito acima da média, Diogo Valente, o Sarro, o jogador, os 2 centrais, os 2 laterais, eles não têm ninguém fraco. Pronto, são sérios candidatos a subir divisão, mas o Lamas com muita persistência. Porque eu ponho-me a pensar assim, como é que o Lamas jogou tanto atrás? Quem pôs o Lamas a jogar atrás foi o Salgueiros. Não foi o Lamas que quis jogar atrás, que eu ouvi muitas vezes o André Ribeiro a pedir à equipa para subir, só que o Salgueiros não deixava o Lamas subir. E o Lamas com muita persistência, com muito arreganho, com muita luta, foi aguentou. Foi o campo que ficou grande, não foi? Como o Daniel dizia. Então, o Lamas aguentou, e até eu vou falar aqui numa coisa, porque se eu não falar não fico bem, que é o caso de seguinte: o Lamas se defendesse noutros jogos, como defendeu ontem, se calhar estavam em primeiro lugar, mas com 2 ou 3 pontos de avanço. E o Lamas ontem deu uma lição de como se defende no jogo, com 5 jogadores que estiveram simplesmente espetaculares, que foi o
o Albuquerque, foi o Serrão, o Filipe Melo, o Lourenço e o Hugo Almeida. Não estou a menosprezar aquilo que trabalharam os outros daí para a frente. Mas o Lamas fez uma ali, o Lamas jogou, parecia o Casa Pia, que joga o Sporting. Só que o Casa Pia jogou em 6-4, diz um gol em Mourinho. O autocarro era do mesmo Não, tamanho. ele disse 6-4 e o Lamas jogou em 6-3-1, que é para ser de um bocadinho diferente. E o Lamas defendeu-se muitíssimo bem, ganhou ressaltos, bolas bateram nas pernas, bateram na cabeça, andou por ali até que há um lance qualquer, daqueles dias de chuva que a bola prende no relvado e tal, e o Manu fez 2-0. Mas antes o Lourenço, no primeiro, ou segundo ou terceiro canto que o Lamas fazia do jogo, vai lá um canto de cabeça e faz golo. Eles dizem que é na própria baliza, mas a cabeçada do Lourenço, na minha opinião, a bola já estava lá dentro, depois andou lá a bater de uns para os outros e entrou. Mas o Lamas deu uma demonstração de querer, de garra, de determinação, vontade de ganhar. O Lamas, eu tenho a certeza absoluta, no íntimo dos jogadores do Lamas, um pontinho era ouro naquele dia, perante a superioridade dos Salgueiros. Mas o Lamas, com calma, soube procurar o momento, nunca desistiu, acreditou sempre que se fosse lá à frente era capaz de, num ressalto, uma coisa qualquer, fazer um golo, uma bola presa na água, e acabou por ganhar, se me perguntarem assim a mim. O Lamas ganhou bem, não foi superior ao Salgueiros, nem de longe nem de perto, mas que demonstrou ser uma equipa com uma vontade tremenda de fazer um resultado perfeito, com estes Salgueiros, se calhar até para fazer lembrar aquelas pessoas que no domingo anterior insultaram o treinador, insultaram os jogadores pelo empate 2-2 no Alpendurada. Essas mesmas pessoas que, se calhar descontentes do jogo do Alpendurada, onde estavam todas felizes pelo facto do Lamas ter demonstrado de que, na verdade, é uma equipa que pode, se calhar mais cedo do que nós pensávamos, safar-se do problema dos últimos lugares. Porque eu continuo com a minha. O Lamas, neste momento, só tem de pensar em deixar ficar 5 equipas para trás. E depois, tudo que vier daí para a frente é muito bom. E o Lamas está a ter um comportamento, não está a ter um comportamento razoável, está a ter um comportamento bom, e ontem demonstrou mais uma vez. Portanto, perante o Salgueiros, uma equipa de altos pergaminhos, uma equipa com história, como o Lamas também tinha, grandes duelos houve ali no Comendador com eles, e o Lamas conseguiu, com algum mérito e também com alguma sorte, os 3 pontos, quando nada o fazia prever. Os meus parabéns aos Salgueiros, e deixo para o fim o seguinte, dar os parabéns à equipa da arbitragem. 3 meninas, 3 Sandras Bastos, baixinhas, uma capacidade física tremenda, e eu imaginei com o campo a ficar pesado, que ela não ia saber avaliar o que é jogar de carrinho, o que é bater nisto ou bater naquilo, e ela chama-se Sara Alves. Acho que foi a primeira classificada do ano passado da arbitragem feminina, foi a melhor classificada. Acho que é árbitra internacional já. Sim. Acho que não estou enganado. Teve simplesmente impecável. Acompanhou os lances, que foi uma das coisas que me impressionou, foi a capacidade física dela, uma rapariga, e ela traz à frente sempre em cima da bola, fez-se respeitar, que é uma das coisas importantes do futebol numa senhora, e as pessoas também respeitaram. Ela, o Salgueiros não estava contente no banco por qualquer motivo, ela demonstrou o cartão amarelo, ninguém mais levantou o cabelo lá com ela, que é o termo. Não mais para o malucos. O Lamas fez a mesma coisa, cartão amarelo, ou vermelho também para o jogador, para o Zé Paulo, o treinador do Lamas. Ela esteve impecável, não teve influência nenhuma no resultado, nem nos golos, as bolas entraram, ela mandou para o centro, podia haver vídeo-arte, fosse como fosse, eu se fosse observador, se a nota fosse 20, dava-lhe 21. Permita-me só então dar uma nota, é a Sara Diana Alves, e para termos noção, ainda há bem pouco tempo atrás fez, por exemplo, o jogo União de Coimbra Pero Pinheiro, do Campeonato de Portugal, portanto já tem também há alguns jogos internacional, sinceramente ela é do Viana do Castelo, da Ação Futebol Viana do Castelo,
não tem aqui essa indicação, sem internacionalizações. Portanto, no outro dia é da primeira categoria nacional, mas ainda não é internacional. Mas no outro dia li uma qualquer referência sobre esta juíza, que fazia grandes elogios precisamente o que é a sua prestação. Sendo o segundo jogo já no Campeonato de Portugal, é porque terá feito um bom jogo neste momento. Com as balizas do Lamas antes de começar. O jogo do Lamas começou para aí 10 minutos depois do normal. Ela, uma bandeirinha dela e a outra do outro lado. Um pequeno pormenor qualquer da rede da baliza que poderia dar um caso no jogo, ela obrigou ali a pôr tudo em ordem e só depois é que começou o jogo. Podia ter facilitado, até podiam chegar lá, dar aquele toquezito com a bandeirola e vão à vida deles, não é? Não, rigor. E ela demonstrou, até pela forma de equipar dela, a forma como ela aqueceu. Eu cheguei lá 15 minutos ou 20 minutos antes de começar o jogo, o aquecimento dela, um aquecimento forte. Verificava quem andou na bola e que ela tinha qualidade na forma como aquecia, como aqueceu as colegas dela, dos fiscais de linha. Fiquei impressionadíssimo pela positiva. Dou-lhes os meus parabéns. Outro jogo que vamos analisar em individual também, Diniz, é este empate do Beira-Mar no Sinfãs. Se à partida, lembrando aquilo que disseste a semana passada, que era um jogo difícil e davas a entender que o empate poderia não ser um mau resultado, depois do jogo sentes que foi um bom resultado para o Beira-Mar? Não, é lógico que o resultado é bom e há que dizê-lo nesta série bastante equilibrada, e o Sinfãs tem de facto uma equipa forte e um terreno muito difícil de jogar em casa do Sinfãs, e claramente era sempre um adversário difícil nesta série. Agora, o que eu acho neste jogo é que inicialmente, como tu dizes e bem, percebendo bem o que é a realidade do Sinfãs e do seu campo, o empate se calhar em determinados momentos era capaz de não ser mau para o Beira-Mar, mas depois daquilo que o Beira-Mar fez, que esteve a ganhar por duas vezes, aí já sou capaz de pensar que o mais difícil o Beira-Mar acabou por fazer. Penso que foi pena só de facto não ter conseguido segurar este resultado, porque de facto esteve a ganhar duas vezes e aos 81 minutos, quer dizer 82, 80 e tal minutos, que portanto que o Beira-Mar faz o seu segundo golo a 10 minutos do fim, num terreno difícil, num adversário difícil. Eu penso que era possível o Beira-Mar sair dali com uma vitória. De qualquer das formas, penso que neste terreno e neste campo, com este adversário, acabará por não ser um mau resultado assim, embora quem esteve no jogo a ganhar duas vezes, depois a 10 minutos do fim praticamente deixar empatar o jogo, acaba depois por saber é aquele pontozinho a saber um bocadinho a derrota, mas penso que o Beira-Mar poderia ter segurado, e tem equipa para isso e plantel para isso, para ter segurado esses 10 minutos finais. Mas pronto, já há que dar o mérito também, e como eu disse, era um terreno e um adversário difícil, e é sempre um ponto. Penso que o Beira-Mar, e quem diz o Beira-Mar diz que outras equipas, eu penso que nesta série tão equilibrada, e eu penso que o campeonato se vai fazer pelos jogos em casa. Eu penso que quem perder pontos em casa provavelmente vai se dar mal. E daí que eu estou muito mais preocupado com os jogos que o Beira-Mar poderá fazer em casa do que um ou outro fora, e é por aí. Penso que este empate. Já perdeu 3 pontos em casa e 3 pontos fora. Pronto, em 6 jogos perdeu 2 vezes. Claro. Jorge, permite-me então juntar aqui a classificação. O Salgueiros é líder com 12 pontos, o Lessa, Marco, Beira-Mar e Lamas segundos com 11 pontos. Lembrar que Lessa e Martim um jogo em atraso. 6º lugar para Camacha e Alpendurada com 9 pontos. 8º lugar para Sinfãs com mesmo 9 pontos. Peço imensa desculpa. Gondomar e Guarda têm 6 pontos em 9º lugar. Dizer que o Gondomar tem menos um jogo. Depois em 11º Marítimo B e Coimbrões com 3 pontos, menos um jogo cada um. Machico 13º com 2 pontos, mas menos 2 jogos. E o Régua é Lanterna Vermelho com apenas 1 ponto, mas com menos um jogo. Aqui também, Jorge, faz aqui uma tripla análise, que é a análise aos resultados, juntamente com a classificação, e depois aqui ainda é um bocado confuso, porque mesmo nós a darmos a classificação nesta altura, é tantos jogos em atraso, um falta 2, outro falta 1, que não dá bem para ainda ter uma percepção real de como é que isto anda e como é que isto está. Não, repara, o Machico tem 2 pontos,
tem 2 pontos, mas só tem 4 jogos. Se ganhar os 2 jogos que lhe faltam, vamos imaginar, por absurdo, passa para 8 pontos e sai da zona que é de descida, ao fim e ao cabo. Portanto, é uma classificação um bocadinho ainda adulterada face ao que é o número de jogos que estão em atraso por uma série de equipas. O que me parece muito honestamente é que houve aqui algumas más notícias para a equipa do União de Lamas nos jogos desta semana, é que, tendo vencido, não conseguiu distanciar-se muito dos de baixo, porque a verdade é que os de baixo andaram a pontuar também eles todos. O Marítimo B somou a sua primeira vitória, o Guarda foi perder a Gondomar, um dos dois iria perder pontos. Eu não sei qual é que era melhor perder pontos, se era o Gondomar, se era o Guarda. Tivemos o Camacho a empatar com o Alpendurada. É um campeonato que vai ser disputado de uma forma bastante condicionada, eu continuo a dizer, pela questão da deslocação à Ilha da Madeira. Isso pode fazer muitas diferenças neste campeonato. Salvo erro, são 4 ou 5 equipas da Madeira, não é? São 3. Machico, Camacha e Marítimo B. Pois, mas para teres uma ideia, uma equipa que tenha um bocado menos de posses e que se meta na aventura de ir para a Madeira no dia de jogo, por exemplo, arrebenta-se em 3 tempos. Mas é que é direitinho, sem saber ler nem escrever. Não tem nada que saber. É uma série complicada. Esse é o primeiro pormenor. E o segundo pormenor, como é óbvio, temos aqui deslocações no meio deste campeonato muito significativas. O Lamas, quando for à Guarda, agora o próximo jogo é uma viagem muito, muito, muito longa. tem que ir no dia anterior. Sim, mas lá está. Já... E isso é para quem tiver posse. Imaginemos que temos uma equipa que está neste campeonato e diz assim: pá, não há, já não dá, acabou o orçamento. Isso parecendo que não, no fim de contas faz diferenças. Sim. Num campeonato deste género. O Dini já foi jogar à Madeira não sei quantas vezes e sabe melhor do que eu a diferença que é em termos de clima, a diferença que é em termos de umidade, e depois o que é o stress da viagem. É o cansaço. E depois chega a uma cama que não conhece, aquilo para descansar é o caraças. É mais o aeroporto. Andar com as malas, estás para lá, o check-in, carregar para ali, o avião ali, estar ali e aqui isto não é propriamente como as equipas profissionais que vão em charters e que aquilo chegam lá e é só apanhar a mala e segue. Não, ali tem que andar lá no meio, na maralha, o cansaço é mais isso, é o aeroporto, é o check-in, é as malas, é ir para ali, para lá, depois ir a viagem. Depois o que é que acontece? Lá está. As equipas depois tentam arranjar ali um hotel que não seja muito caro. Pois, não é muito caro, mas é sempre as diferenças para dar ali o mínimo de conforto não são as mesmas. Não são as mesmas e depois isso faz muita diferença no toda a diferença. O importante é que vás sempre no dia anterior e que chegues lá calmamente, que almoços ou que jantes e que faças um treininho e levezinho, Jorge, para oxigenar, tomares um banhinho. O Lamas ontem perdeu 5.000 euros de receita. 5.000. O Salgueiros no dia de só sol. Só chover. Está a chover. 5.000 euros. O Lamas perdeu. O campeonato vai parar agora até ao dia 27. O Lamas vem embalado de uma grande vitória. Isto era aquilo que eu falava na semana passada. Vai quebrar. Sem dúvida alguma, o Lamas vai quebrar e as outras equipes vão quebrar e aquelas que estão mal aproveitam para se levantar. Carlos Silva, 3 semanas sem competição, 3 semanas, como agravante, é que durante essas 3 semanas o clube vai pagar na mesma aos jogadores, como é óbvio. E receita é zerinho, que entra mais. Não entra mais nada. E no fim de contas, há 3 locações à Madeira que eu vou-vos dar uma novidade. O que o Lamas recebe do IPDJ não chega, se calhar, para pagar uma. Pois. É que o problema é esse. E dependendo da altura em que forem as viagens, pode ter uma surpresa muito desagradável. Vamos ser claros.
Este é um campeonato desigual nesse aspecto, absolutamente desigual, que não faz o mínimo sentido. Esta série. Mas eles podiam fazer isto em 3 séries, dividiam os clubes. A questão aqui é que vai sendo repartido, não há nem na Série A ou na Série B. Exatamente, E eles são últimos as equipas dos Açores. Mas portanto, quando eu digo que é desigual, não é para esta série. Sim, não, mas eu só disse, o Sr. Carlos falou da série. A época passada foi na Série A. Sim. Como lá em baixo a Sul temos as equipas dos Açores, Série C e Série D. Repara numa coisa, as câmaras municipais no continente estão impedidas de apoiar o futebol sénior. Ponto. Estão impedidas. Claro. Não podem. Na região autónoma da Madeira, na região autónoma dos Açores, os clubes são fortemente patrocinados pelo erário público. Só aí já é uma situação de desigualdade brutal. Pois são. São autónomos para receber, mas para pagar, caraças. Isso é que é o problema. Isso é um ponto que vamos falar certamente na próxima semana com maior afinco, com maior atenção. Não, até porque aquilo que ele está a dizer, isto fazia todo sentido, por exemplo, termos uma filosofia idêntica ou parecida, por exemplo, com as equipas do interior. Porque temos o Alentejo que tem pouca representabilidade precisamente por causa disto. As dificuldades que as equipas de Trás-os-Montes, do Alentejo, da Guarda, de Castelo Branco têm de se afirmar, se afirmar no futebol português é precisamente por esta logística que não é fácil e é cara. E eu penso que nesse aspecto, nas equipas tanto do litoral, pronto, agora acho que há uma certa injustiça para as equipas já tinhas terminado a tua análise. Já. Carlos Silva, temos que ser um bocadinho agora mais breves, estamos a terminar, não vamos ter próxima jornada. Aqui aproveito para juntar, fez a análise ao jogo do Lamas, à classificação no geral e aos resultados. Há aqui algum resultado que lhe salta à vista? O resultado que me salta à vista aqui É a vitória de Lamas. sem dúvida alguma. Quer dizer, agora o Sinfãs empatar com o Beira-Mar 2-2. Permitem-me fazer uma pergunta ao Carlos Silva. Quando viu entrar 2-1, ainda faltar, acho que eram 5 ou 6 minutos para acabar o jogo, todo. não ficou outra vez com a memória dos últimos jogos? Mas sem dúvida alguma. O Arte deu 7 minutos. Depois foi 7 minutos. Deu Faltavam 7 mais 5 minutos. minutos para acabar o jogo. Por acaso o Lamas soube jogar. Os jogadores de Lamas por acaso souberam Até jogar. custou um canto ou dois. Foram para a bandeirola, 90 minutos, aguentaram ali, 90, puseram-se 2 mais, jogadores, eles queriam dar, eles queriam ganhar faltas ou canto. Ganharam um ou 2 cantos, ou não sei, mas não puseram os cantos lá para cima da baliza. Pronto, voltavam a fazer o canto ali curto. Depois o guarda dos Lamas também se lesionou um bocadinho e tal, e aquilo passou. Esticou demais. Mas não tenho vergonha de dizer, eu não por acaso, se tivesse um terço no bolso, rezava ali um rosário, um grande passeio. Eu devo dizer, eu estava aqui no estúdio ontem, à hora do jogo, estava a acompanhar online precisamente o que é que estava acontecendo na partida, e quando vi o 2-1 entrar, eu disse, lá vai o Carlos Silva chamar os nomes todos e mais alguns à equipa. Se ele sofre o gol. Mas, muito sinceramente, foi uma vitória que me surpreendeu, mas positivamente. Eu não vi o jogo, mas devo dizer o seguinte, não tenho a mínima dúvida, porque conheço quer o trabalho do André, quer o trabalho do Zé Paulo e dos restantes adjuntos. É uma equipa técnica de enorme qualidade, não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer. E de certa forma, se calhar isto serviu também para que as pessoas percebam da dificuldade que é jogar um campeonato de Portugal com equipas da dimensão do Lessa, com a dimensão do Salgueiros, com a dimensão do Marco e do próprio Beira-Mar. Porque quando nós comparamos os orçamentos dessas 4 equipas, por exemplo, que eu falei, com a do Lamas, ficam pequeninos. Sim, mas o Lamas, é verdade o que estás a dizer, Jorge, mas há aqui um pormenor que nós também temos que dizer. A parte, tu vais referindo mais, se calhar, à parte económica e ao investimento, sim, etc. Claro. Pronto. Mas no fim de contas é isso que paga os melões. Certo. Nomes, mas no futebol há um outro pormenor que também conta muito, que é o emblema, a camisola e a história desse clube. Porque o Beira-Mar com um orçamento mais pequeno não deixa de ser Beira-Mar. O Salgueiros com um orçamento mais pequeno não deixa de ser Salgueiros. É da mesma forma respeitado. Até a parte final. Sim, mas é verdade o que eu estou a dizer. Eu acho que, por exemplo, no caso do o Lamas tem vindo a estes últimos anos no Distrital, que nós falamos, era constantemente o eterno segundo da Distrital, tem vindo, mas
não tenho dúvidas nenhumas que o Lamas neste campeonato, em termos históricos e até de adversário, de visão do adversário, tem muito mais respeito do que com o Alpendurada, do com o próprio Sinfãs. Eu se jogasse no Beira-Mar, eu vou falar agora em nome pessoal, eu se jogasse numa equipa qualquer desta série, eu muito honestamente, pessoalmente, quando fosse jogar contra o Lamas, tinha muito mais respeito pelo Lamas do que tinha, por exemplo, pelo Guarda, do que tinha pelo Alpendurada, do que tinha pelo Sinfãs, apesar de nós sabermos aqui que têm, apesar de ter aqui, destas equipas, terem grandes jogadores e grandes orçamentos, só que a história e o emblema também pesam. Permite só juntar aqui uma nota informativa de recordar que o André, o ano passado, lembro da Flograde, desce com 33 pontos e o quinto classificado ficou com 36. Exatamente. E mesmo naquela descida, e eu tive a oportunidade de o dizer, houve aqui um errozinho de principiante, mas só para termos noção daquilo que foi o campeonato do ano passado, claramente. E que este ano, não sei se depois veremos, parece estar outra vez aqui a misturar-se para muitas equipas com uns pontos. Carlos Silva, para terminar a análise, temos que avançar agora. Nós estamos aqui, o Lamas esteve a ganhar 2-0 em Alpendurada e nós fazemos a crítica, o Lamas devia defender melhor, defender o resultado e não sei quantos. Eu ainda esta semana que passou, nós vimos jogos da Liga dos Campeões, o Porto esteve a perder 2-0. Sim. Virou para 3-2. E depois deixou-se empatar. Depois deixou-se empatar outra vez. E nós podemos falar de outros jogos em que equipas também estiveram a ganhar. O Beira-Mar esta semana. Este é um caso que eu falo. O Passos Brandão está a ganhar 2-1 ou 2-0 e o Alvarense falha um penalti e tinha não sei quantos descontos. Quando o Filipe anunciou na rádio que ia ser penalti, eu disse: queres ver que os indivíduos ainda vão lá chegar? Sim. Eu pensei isso. Claramente, até o lavado cheio. Era para ver uma grande defesa do Ivo Eichmann, já agora. Uma grande defesa, uma grande tirada. Eu ouvi dizer que estava o Passo a jogar só com 10, desde os 20 minutos, ou não sei o quê. Foi um resultado heroico, pelas circunstâncias. E permita-me dar uma nota, se vai falar do jogo da Alpendurada, depois tive acesso a algumas imagens do jogo da Alpendurada, o final do jogo do Alvarense com o Passos foi um bocadinho idêntico. É que o Alvarense termina claramente em cima do Passos Brandão, mexe bastante, e o Alpendurada faz a mesma coisa. Eu vi umas imagens que no final do jogo também vai para cima do Lamas, e o Lamas ali um bocadinho sufocado. Eu não chego a perceber como é que aquilo foi possível no Alpendurada. Se me perguntares, foi o Lamas que mandou. Não, às vezes é mérito do adversário. É que encosta a equipa às cordas. Você acredita-se quando o treinador de Porto disse para baixar tantas linhas contra o Braga? Não, foi o Braga que foi melhor, ponto final, parágrafo. Pronto, acabou. E eu até vejo aqui o treinador do Braga a dizer que o Porto foi uma vez à baliza do. Sim, mas isso o Carvalhal também tem que ir ver as dioptrias dele, que ele também vê mal. Temos que acelerar. Carlos Silva, há alguma nota mais sobre a classificação? Diz muito rapidamente. Não, a única nota, eu penso que já foi tudo. E está aqui, de facto, dois grandes resultados que salta à vista. É o resultado do Lamas, como é lógico, esta vitória no Salgueiros, pela positiva, como é, e é o do Beira-Mar, porque apesar de ser do empate e do resultado ser bom, penso que depois daquilo que o Beira-Mar conseguiu, acabou por saber a pouco. Lembramos que não vamos ter então a análise do jogo, ou do próximo jogo, porque só haverão jogos na Taça dia 27, teremos paragem para as seleções e depois teremos Taça de Portugal, portanto o campeonato regressa com a 7ª jornada apenas no dia 27 de outubro, portanto fica essa nota também para os nossos ouvintes. Na próxima semana teremos a oportunidade de voltar a debater se faz ou não sentido estas paragens, com as seleções, às vezes caímos no risco de ser repetitivos, mas não quer demais refletir se faz ou não sentido. Portanto, vamos às notas finais. Vamos começar a colocar o Silva hoje. Bem, eu só para pedir lá acima ao Divino que quando o Lamas tiver jogos destes aqui, a meteorologia que seja favorável ao Lamas, porque o Lamas não merecia que ontem estivesse a chover. Lamas merecia ter uma grande casa, ao nível dos velhos tempos, e fazer uma boa receita, porque eu começo a ter pena das dificuldades que aquela direção vai ter para poder aguentar o clube no Campeonato de Portugal. E a culpa não é deles, porque tem aqui equipas para fazer boas receitas, mas é do calendário em si.
que eu volto a criticar, e acho que este Campeonato de Portugal assim não tem futuro. Diniz? Olha, se me permites, a minha nota final vai direitinho dar os parabéns e vais-me perdoar, com modéstia à parte da minha parte, é com algum orgulho que vi de facto um atleta, o Samuel, ser chamado à seleção e queria isto dar como nota final e é como eu te digo, perdoem vocês todos uma certa modéstia da minha parte, é porque é mais um jogador que me fica no meu coração, porque tive a honra de fazer parte, digamos assim, do crescimento destes jogadores, e é mais um nome que eu junto a André Gomes, ao Bruno Fernandes, ao Rochinhas, ao próprio Samu agora, que é chamado à seleção, e que eu fico bastante satisfeito, ao próprio Samu de Passos Brandão, que representa agora o Guimarães. Há todo um conjunto de jogadores que eu vejo no futebol profissional e que a mim me dá um orgulho, porque eu, como diretor técnico, tive a oportunidade de poder aconselhar, de poder corrigir, quer os treinadores destes jogadores, quer os próprios jogadores, e é com algum orgulho que eu os vejo nesta caminhada, e desde já desejar as maiores sortes e dar os parabéns quer ao Samu, quer à família. Samu Costa é uma das surpresas de Roberto Martínez para esta dupla jornada de Portugal. Jorge, para terminarmos o nosso programa. Olha, só referir o caso que se passou na Liga Portuguesa de Basquete, que teve o seu início adiado porque basicamente se cumpriram as regras no que toca à imigração em Portugal. Ou seja, foi definida uma regra clara e óbvia pelo Governo em relação ao que era as entradas em Portugal por via das manifestações de interesse, e curiosamente os clubes queriam agora um regime de exceção porque era só para o basquete. Salvo erro, eu penso não vou dizer mentira nenhuma. Sim. Nós temos clubes no Distrital de Aveiro que estão a ter problemas em inscrever jogadores precisamente porque via disso. Perdoem-me, mas o desporto é a coisa menos importante, é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Sim. Portanto, numa altura em que nós temos o problema que nós temos em termos do que é o registro de imigração em Portugal, e a legalização dessa situação, vir a acudir por causa do basquete, ou do handball, ou do hóquei, ou do futebol, ou seja lá o que for, numa altura em que há uma série de famílias, uma quantidade incomensurável de pessoas que têm o seu futuro adiado em Portugal, futuro profissional, vir destacar para o basquetebol ou para outro desporto qualquer, é que era importante. Eu acho que é de uma falta de noção absolutamente brutal. Desafiava uma coisa muito simples. A Liga tem uma coisa muito simples: que se inscreva com o passaporte de turistas, pode fazê-lo. Pode ter um problema, é para inscrevê-los junto do seguro desportivo. Mas isso é outro problema que a Liga tem que conseguir resolver. Ou então os clubes fazem uma coisa muito simples: jogam com portugueses. Está terminado então o nosso Sintonia de Ataque, a primeira parte. Regressaremos daqui a pouco com a nossa segunda parte, ligada então à Liga 3 e à Liga 2. Obrigado ao Diniz, Carlos Silva, Jorge Silva, tudo contado relativamente então ao SABSEG e ao Campeonato de Portugal. Vamos fazer uma curtíssima pausa, regressamos já para a segunda parte do Sintonia de Ataque.